amei o método. Achei que nessa idade dificilmente eu teria tempo ou conseguiria aprender o italiano, mas eu me surpreendi. Adesso so che sono capace di imparare e grazie mille, professor Silvano. E eu estou assim impressionado com o método, né? O método de fixação, a metodologia de ensino. E eu vou dizer para você uma coisa: o método ele é infalível, o método é implacável. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza iremos chegar ao nosso objetivo. Non parlavo niente prima del corso e oggi ho imparato a parlare. Grazie mille, professor Silvano Formentin, per tutto quello che hai fatto per me. Ciao, mi chiamo Silvania Macedo e abito in Bahia. Non ho origini italiane, ma sono una innamorata della lingua e della cultura di questo paese. Tra 2008 e 2009 ho fatto un primo corso di italiano, ma ho imparato poco. E per avere problemi di vista non è sempre facile per me studiare sull'internet. Così, quando cercavo un corso sull'internet, l'ho scoperto il corso del professore Silvano Formentin e ho pensato che fosse l'opportunità di tornare ai miei studi. Oggi posso leggere, scrivere e parlare italiano molto meglio. Ho assaporato un senso di indipendenza, sentendomi in grado, ad esempio, di viaggiare in Italia senza dipendere da altri che parlassero per me, perché adesso posso io parlare per me, perché conosco la lingua italiana. Ringrazio davvero, perché per me studiare l'italiano era una cosa troppo difficile e questo corso ha fatto con che possiamo studiare di forma facile. Quasi sto piangendo qui, ma perché era davvero un sogno. Grazie mille, Silvano. Se vuole parlare italiano, deve fare il corso. Semplice così. Questa è l'opportunità di cambiare la tua vita come ho cambiato la mia vita. Eccomi qua amici, siamo in diretta, benvenuti. Então já convida aquele seu amigo, aquela sua amiga, já manda o link lá para eles agora, compartilha essa aula com 3 amigos, já vai deixando o seu like, te inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje vamos ter uma aula especial. Se por acaso essa é a sua primeira aula de italiano, coloca aí hashtag primeira aula. Se você já me acompanha, já assistiu a aula de ontem, coloque aí hashtag veterano, hashtag veterana. Se você não me conhece, eu sou o professor Silvano Formentin. A minha missão é levar a língua, a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. Na verdade, é transformar a vida das pessoas através do ensino da língua italiana, que eu faço através do método Formentin, né? Então a minha missão é levar as pessoas, fazer as pessoas chegarem à fluência na língua italiana de forma correta, de forma sem perda de tempo, né? Evitando as frustrações de não seguir um método, ou pior, de utilizar um método, porém um método ultrapassado, focado em gramática, né? Para falar bem a real, já falei isso ontem, vou falar de novo, eu estou cansado, juro para vocês que estou cansado de ver pessoas estudando errado, sabe? Estudando sem seguir os pilares que eu estou ensinando para vocês aqui, os 5 pilares. Então eu estou cansado de ver as pessoas perdendo tempo, perder dinheiro, cometendo esses erros na hora de estudar, que são erros assim perfeitamente evitáveis. Justo? Estou aqui para ajudar vocês não cometerem esses erros. Aprenda com os erros dos outros. Eu errei no começo também quando eu fui aprender italiano. Outras pessoas erraram. Você não precisa errar, porque agora você tem o caminho certo que eu vou te dar aqui nessa nossa jornada aqui nessa semana. Ok? Então chega de perder tempo, chega de perder dinheiro, né? Chega de, principalmente, achar que você não é capaz de aprender, que você não consegue, né? A pessoa perde tempo, estuda com método errado ou sem método, vendo vídeos aleatórios no YouTube, não aprende italiano e acha que o problema é com ela, que a culpa é dela, né? Você já passou por isso? Né? Quando na verdade o que é? A culpa é estudar de forma errada ou aprender de forma ultrapassada, né? Com esses métodos que estão tentando te enfiar a goela abaixo aí, ou pior ainda, sem método nenhum.
ok? Nessa semana, meu amigo, minha amiga, eu vou te mostrar como você pode ir do zero à fluência em apenas 8 meses. In italiano, come passare da zero alla fluenza in italiano in soli 8 mesi. Bravissimo! Bravissimi! Então deixa o like aí, assim o YouTube distribui essa aula para mais pessoas. E você pode também compartilhar essa aula com mais alguém, tá bom? Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no sininho das notificações, compartilha a aula, deixa o like, ok? Pra gente começar aqui mais uma aula espetacular aqui. Justo? Eu vou continuar ensinando aqui os pilares, tá? Coloca no chat quem vai assistir todas as aulas, hashtag vou até o fim. Muito bom, muito bom, muito bom. Para quem está chegando agora, né, que foi convidado ontem por alguém, por uma madrinha, por um padrinho, você é um filholo, uma filhola, coloca aí hashtag filholo, hashtag filhola. Eu sou o professor Silvano Formentin, eu vou ensinar nessa semana os 5 pilares da fluência em italiano. Eu vou trazer aqui muito conteúdo de língua italiana, frases úteis. Hoje nós teremos frases úteis em italiano do dia a dia. O material é todo gratuito para vocês, certo? E a gente vai enviar lá nos grupos de WhatsApp. Se você não está participando dos grupos de WhatsApp do nosso evento, aqui na descrição dessa aula, depois tem um link, você vai ali, clica, vai para o grupo de WhatsApp, lá vai ter o material das aulas, tá bom? Tudo de graça, material em áudio e material em PDF também. Justo? Muito bom, meus amigos. Eu vou trazer também hoje estudos de caso para te incentivar, meu amigo, minha amiga, para mostrar que você também pode. Estudo de casos de pessoas que estão aplicando ou já aplicaram o método Formentin, chegaram à fluência da língua italiana e que no começo elas de repente pensavam, como tem muita gente pensando agora, pensavam que não iam conseguir. Olha só que legal. Elas pensaram assim, eu não vou conseguir. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho idade, ou eu não tenho mais cabeça para isso, ou sei lá, eu não aprendi nem português direito, vou aprender agora italiano. Sabe, pessoas que tinham esse tipo de crença, mas elas, graças a Deus, acreditaram nelas mesmas, né? E aplicaram o método Formentin, chegaram à fluência da língua italiana. Eu vou trazer depois estudo de casos de pessoas assim para vocês. Vocês vão ver pessoas aqui de mais de 70 anos, pessoas de todo tipo, pessoas comuns, mas que acreditaram nelas e chegaram à fluência da língua italiana. Vocês vão perceber aqui na semana que aprender italiano é muito mais simples do que você imagina. Para você que está chegando agora, sempre tem os atrasados, eu sou o professor Silvano Formentin, a minha missão é fazer as pessoas chegarem à fluência da língua italiana de forma correta, de forma inteligente, tá? De forma certeira, com técnicas de memorização, assim, técnicas únicas do método Formentin, sem perder tempo, evitando aquelas frustrações, né? Ao seguir um método, ou não seguir método nenhum, ou seguir um método ultrapassado, focado apenas em gramática, né? Sem aquele conteúdo que eu expliquei para vocês ontem, conteúdo de alto uso, conteúdo útil de verdade. Justo? E vocês vão aprender aqui como ir do zero à fluência em apenas 8 meses, como por exemplo o seu Pedro, esse senhor muito simpático, que eu vou colocar agora para vocês aqui o nosso primeiro estudo de caso de hoje. Ó, presta atenção. Non credevo di parlare tanto. Solo dopo 60 anni ho deciso di imparare la nostra lingua italiana. Ho ottenuto un professore particolare che mi insegnava molta grammatica. Allora, ho cominciato a fare tentative, ma senza risultato. Un bello giorno, quando cercava su internet, ho visto un giovane professore che parlava di suo metodo di insegnare e che era possibile imparare l'italiano in 8 mesi. Ho pensato, vediamo se è vero. Ho 82 anni. Ho imparato l'italiano da 8 mesi e mi sento molto, molto felice. Muito bom. Você que é mulher e convidou alguém para essa aula, para participar com você, hashtag madrina. Põe aí nos comentários. Você que é homem, convidou alguém, hashtag padrinho. Você é um padrinho de alguém. Você que foi convidada por alguém, você é uma afilhada, hashtag filhola. Você foi convidado, você é um filholo, um afilhado. Coloca aí hashtag filholo. Justo? Muito bom. Então coloca aí nos comentários. O que nós vamos aprender hoje, professor? Aqui, ó. Quem pode e quem não pode falar italiano, eu vou falar um pouco sobre isso. Vou trazer um outro estudo de caso para vocês, interessante. Frases úteis em italiano, aquelas frases que eu comentei no final da aula de ontem, né? Mas eu falei que eu ia explicar hoje. A gente vai treinar essas frases, inclusive a gente vai fazer um treino bem legal com elas, em voz alta.
O pilar 3, estímulo neural pela escrita, e o pilar 4, estímulo do aparelho fonador. Vou falar também do meu curso, tem gente perguntando sobre, Silvano, se você quiser fazer o teu curso, aplicar o método Formentin, né? Vou falar também sobre alguns detalhes do curso para quem quiser saber alguns detalhes do curso, vou falar no final da aula, tá bom? Bora lá, chegamos a 3.000 pessoas já, conto com vocês, hein? E parabéns por estar aqui, aprendendo italiano. Você é demais, você tem a minha admiração do fundo do coração. Parabéns por estar aqui, aprendendo italiano comigo, aprendendo principalmente, mais do que aprender italiano, é aprendendo como aprender. Aprender como aprender é a chave. A gente estuda muito errado, né? A gente no Brasil, infelizmente, estuda muito errado. A educação é muito engessada no Brasil, é difícil, né? Ela não se desenvolve como deveria. E não é culpa dos professores, é culpa... Porque uma das culpas, digamos assim, um dos motivos é porque a gente estuda errado. A minha missão aqui, além de ensinar italiano, é ensinar para o aluno como estudar de forma correta, né? Porque eu descobri isso quando eu precisei aprender italiano rápido. Eu não tinha 2 anos para aprender, eu tinha que aprender rápido para poder trabalhar. Eu já estava sem dinheiro, estava pedindo comida na igreja lá na Itália. Então, eu acabei descobrindo essas estratégias que hoje fazem parte do método Formentin, que faz a gente aprender rápido. Por quê? Porque é estudar de forma correta. Isso serve, inclusive, para estudar outras matérias aí na escola. Muito bem, então quem pode e quem não pode falar italiano, professor Silvano? Eu digo para você, todos podem? E aí? O que vocês acham? Todos podem, sim ou não? Comentem. Todos podem, sim ou não? O que vocês acham? Não, né? Não são todos que podem. Quem pode e quem não pode? Silvano, mas você falou que todo mundo pode. Eu já falei algumas vezes, né? Hoje eu vou falar diferente, vou mudar a retórica. Não pode. Quem que não pode aprender a falar italiano? Quem não pode chegar à frente da língua italiana? Quem estuda errado, quem não usa o método, né? Porque o método vai dizer para você como estudar, o que estudar, quando estudar, quais as estratégias você tem que usar para memorizar, certo? O que estudar antes, o que estudar depois, a sequência correta. Então, quem não usa um método vai ter muito mais dificuldade para poder falar italiano, certo? Fora isso, quem não tem disciplina, quem não dá o seu melhor, quem não faz a sua parte, lembra da nossa frase de ontem? O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Eu, como teu professor, posso fazer tudo por você, menos a tua parte. Então, se você não fizer a tua parte, você também não vai chegar no resultado que você quer. Fora isso, todos podem, desde crianças, adultos, jovens e pessoas da terceira idade também podem aprender italiano de forma simples, de forma divertida, de forma descomplicada. Vamos falar um pouquinho sobre cérebro, que é o órgão aqui principal da nossa aprendizagem, não é? Concordam comigo? Né? O cérebro é capaz de fazer coisas que você nem pode imaginar, meu amigo, minha amiga. Você sabia que o impulso nervoso viaja a uma velocidade superior a 400 km por hora? Vocês sabiam disso? E não importa a sua idade, tá? Não importa a idade. Você sabia, meu amigo, minha amiga, que o cérebro gera 25 watts de energia? 25 watts de energia? Que é suficiente para acender uma lâmpada? Sabia que teu cérebro produz essa energia? Você sabia que o cérebro de uma pessoa de 90 anos, falei 90 anos, é capaz ainda de produzir novos neurônios, que são as células do nosso cérebro, né? Novos neurônios. Mesmo com 90 anos, o cérebro, ele se renova. Ele é um órgão que está sempre se renovando, se você fizer os estímulos corretos para que isso aconteça. Justo? Você sabia que estudando italiano você fica mais inteligente? Por quê? Porque quando você aprende, ao aprender, né, italiano, os dois lados do nosso cérebro criam novas conexões neurais. Pois a língua mãe, no nosso caso o português, fica de um lado, fica em um hemisfério, e a nova língua, o italiano no caso, ela vai estar sendo arquivada no outro lado. E para ter a compreensão entre os dois lados do cérebro, eles fazem essas ligações entre eles. Mais ligações do que já tem, né? E o legal é que essas novas conexões também serão usadas depois para fazer cálculos, para você ter mais criatividade, para sua memória ficar mais afiada, né? Lembrar mais onde é que deixou a carteira, onde é que deixou a chave do carro e uma série de tarefas aí do dia a dia. É ótimo para as crianças que estão iniciando fase escolar, principalmente para idosos, porque mantém o cérebro de todo mundo ativo e saudável por longo tempo. Inclusive, não sei se você sabe, muitos médicos atualmente estão recomendando que pessoas de mais idade busquem aprender um outro idioma, porque é o melhor, não é um dos melhores, é o melhor exercício, a melhor atividade que você pode fazer para melhorar o seu cérebro. Sabiam disso?
É melhor, é melhor atividade, melhor do que jogar xadrez, melhor do que fazer qualquer coisa, melhor do que aprender outro idioma. É fantástico a transformação que aprender outro idioma traz para o nosso cérebro, sabiam? Estudar italiano é uma ótima oportunidade para quem já está então acima dos 60 anos, meu amigo, minha amiga, você que acha que já está, não, eu já passei da idade, negativo, aí que você tem que estudar, tá? Porque todo o estímulo que você vai fazer, todo esse exercício envolvido e toda a leitura, né, da língua italiana que você vai fazer, isso faz com que o cérebro crie essas conexões neurais, que ele fique mais forte, né? Inclusive várias pesquisas aí já comprovam essa geração de novas sinapses, novas conexões. Enfim, amico mio, amica mia, o nosso cérebro é, como se diz em italiano, é fantástico. Ele tem a mesma velocidade de processamento de 564 computadores Intel Core i7 juntos. A nossa memória estimada é de 1 milhão de gigabytes. Meu Deus, 1 milhão de gigabytes. O que é isso, Silvano? Nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Cada um deles forma pelo menos 1000 conexões com outros neurônios, totalizando aí 86 trilhões de conexões. Pelo amor de Deus, Silvano, o que é todos esses números? Eu estou aqui para simplificar. Então, eu vou dar um exemplo claro do que são esses números, tá? Em outras palavras, assim, para a gente entender de forma mais clara esses números do nosso cérebro. Nosso cérebro ele seria capaz, se a gente ficasse, obviamente, vivo por 300 anos, gravar 300 anos de vídeo sem parar. Tá vendo a potência do nosso cérebro? Hoje, um celular, por mais potente que seja, ele não vai gravar nunca 300 anos, né? O meu celular, que é um celular novo, eu estava filmando hoje o meu filho resolvendo um cubo mágico, eu vi que estava dizendo, ó, minutos restantes que tem de memória para filmar. 32 minutos só. Mais 32 minutos de filmagem, meu celular fica sem memória. E o nosso cérebro é capaz de gravar 300, não falei 30, 300 anos de vídeo sem parar. Tamanha é a capacidade incrível do nosso cervello, em italiano, il nostro cervello. Já viu como isso é? Isso, repito, qualquer idade, tá? Uma coisa interessante que antigamente, né, as pessoas acreditavam que inteligência, falando agora um pouquinho de inteligência, era um fator genético, hereditário, passava de pai para filho, né? Inclusive, teve uma pesquisa que mostrou, olha só que loucura, uma pesquisa que mostrou que filhos de pais inteligentes também eram inteligentes, mas era uma pegadinha, tinha um porém aí. O incrível é que nessa pesquisa, isso acontecia até quando os filhos eram adotivos. Então, peraí, então não pode ser genético, né? Filhos adotivos, então, como assim, professor? Se inteligência é um fator genético, tem algo errado nessa pesquisa. Mas não, ela estava certa. O que os pesquisadores observaram depois, qual foi a conclusão deles? De que a inteligência era fruto, na verdade, do ambiente em que as crianças estavam crescendo, entendeu? E não somente um fator hereditário. Era fruto do ambiente ali, do estímulo que elas estavam recebendo dos pais. Aí, inclusive, fizeram uma pesquisa depois para comprovar isso, lá em 1900 e Guaraná de latinha, deixa eu tomar uma aguinha para lembrar o número. 1900, deixa eu pegar minha colinha. 1968, os psicólogos lá dos Estados Unidos, chamados Robert Rosenthal e Leonard Jacobson, acho que eu falei certo o nome dos caras, pesquisadores lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo que trouxe à tona a importância desse meio na inteligência, né, no desenvolvimento da inteligência. Eles submeteram alunos de uma escola primária lá da Califórnia ao teste de QI. Você já ouviu falar do teste de QI, né? Teste de QI, para saber a inteligência dos alunos. Aí depois que eles fizeram um teste, eles chamaram os professores e falaram assim, olha, 20% das crianças aqui da sala de vocês, elas são superdotadas. Eles falaram para as professoras, ó, esses alunos aqui a gente garante que eles vão se desenvolver muito melhor do que os outros. Né? E aí eles falaram para as professoras, ó, quais são os alunos? São esses e esses, né? Os gênios. Eles revelaram os nomes para os professores, mas os alunos, os pais, ninguém ficou sabendo. Só os professores. No final do ano, nossa, então uma chuvarada aqui. No final do ano eles voltaram, refizeram o teste, e aqueles alunos que eles tinham falado, os professores que eram gênios, que eram superdotados, realmente tiveram um desempenho melhor que os outros. E agora? Mas eles não eram. Os pesquisadores, eles haviam escolhido alunos de forma aleatória no início do estudo. Ou seja, eles não eram superdotados coisa nenhuma.
Né? Então, qual é a conclusão que a gente chega com isso? O estudo concluiu o quê? Que ao elevar as expectativas sobre aqueles alunos, né, as crenças sobre aqueles alunos, os professores acabaram mudando a forma de lidar com eles, passando a encorajar mais, a incentivar mais. Os professores acreditavam mais naqueles alunos, porque os professores não sabiam que era tudo um truque. Os professores realmente acreditavam, pô, isso aqui ele é superdotado, então eu vou, entendeu? Acabava passando essa crença para as crianças, e as próprias crianças, sem saber o que estava acontecendo, acabavam acreditando mais nelas mesmas. Entendeu? Então, o resultado delas foi melhor do que das outras crianças, mesmo sendo tudo igual, não eram superdotados coisa nenhuma. Vocês estão vendo como a crença é importante? Por que eu estou falando essa historinha para vocês, falando tudo isso aqui para vocês? Porque, meu amigo, você tem um cérebro potente. Todos temos. Independente da idade, independente do nível de escolaridade que você tem. Todos temos um cérebro superpotente. E a gente tem aqui ter essa crença de que nós podemos, como os professores acreditavam naquelas crianças, e de fato, essa crença que os professores tinham nelas fez com que elas saíssem melhor do que as outras crianças e não eram superdotadas coisa nenhuma. Vocês entendem isso? Isso faz sentido para vocês? Comentem, coloquem no chat. Isso faz sentido para vocês. Então, assim, ó, todos que querem e que fizerem a sua parte são perfeitamente capazes de aprender italiano, independente da idade, independente da escolaridade, independente de qualquer coisa. Quero que vocês acreditem muito nisso, porque tudo começa aqui na crença. Se você acredita, e acreditar não custa nada. Não custa nem um centavo. Isso até me arrepia, gente. Porque a minha missão é essa, é fazer vocês acreditarem que vocês conseguem, que vocês podem. Como eu fiz, por exemplo, com esses meus alunos aqui, ó. Tô até emocionado, vou mostrar ele para vocês. Esses meus alunos aqui que já passaram por isso, de no começo do processo não acreditarem neles. Mas depois eles acabaram acreditando e aconteceu isso aqui. Vamos lá? Non credevo di parlare tanto bene e oggi riesco a parlare, capire, leggere libri, guardare film senza legenda. Veio quebrando as minhas barreiras, a primeira de voltar a estudar, a segunda de falar uma língua estrangeira e a terceira de estudar online. Eu pensei que eu não iria conseguir, mas realmente funciona. Realmente 8 meses dá para você falar italiano. Dá para falar mesmo. E eu fui só até a 4ª série mesmo do primário ali, e eu vi que era diferente, eu vi que eu podia aprender, que eu tinha a capacidade de aprender. Ele mostrou isso. Io parlo l'italiano. Avevo dubbi che rischierei a imparare, mi sembrava un po' difficile, stavo senza speranza nella mia capacità, nella mia testa fu accesa una luce. Oggi parlo facilmente l'italiano. Eu confesso que fiquei com medinho, assim, de não dar conta de estudar todo o conteúdo da semana. Mas, sim, eu dei conta de estudar e a gente fica até ansioso para que chegue o conteúdo novo para ver o que vai aprender. Nunca tinha feito um curso online, nenhum, sabe? Então, eu achei que eu ia ter dificuldade nessa parte da informatização, né? Mas não tive, não. Foi tudo fácil, não precisei ajuda de universitários, nada disso. Não é algo difícil, não tem idade, porque é um treino e a gente todos os dias vai repetindo, vai fazendo. E eu tenho amigos de todas as idades, sabe? E ele supera muitas vezes os mais jovens. E com 8 meses, a gente nem percebe, já está falando. Achei que não era possível. Achei que era difícil, né? Que já não tinha mais idade. Aí falei, vou fazer um teste, né? Nossa, foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Falei, não, é possível sim, com o professor Silvano é possível. 8 meses certinho. Viram que interessante? São meus alunos, são alunos do curso do italiano Silvano Formentin que aplicaram ou estão aplicando o método Formentin. E tudo começa, se você perguntar assim, Silvano, por onde eu começo a aprender italiano? Por onde que eu começo? Eu quero estudar italiano, quero falar italiano. Por onde eu começo? Começa primeiro pela crença. Você tem que acreditar que você consegue, que você pode. Coloca nos comentários aí, #se io posso parlare l'italiano. Eu ensinei essa frase ontem, não ensinei? #se io posso parlare l'italiano. Justo? Não ensinei essa frase ontem, Tati? #se io posso. Vou escrever aqui, ó, pra vocês. Espera aí, deixa eu botar no material. Comentem aí, eu quero que vocês comentem aí, ó. Deixa eu botar um espacinho aqui. #se io
posso parlare l'italiano. Hashtag sì, io posso parlare, Silvano, parlare l'italiano. Giusto? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos para nossas frases. Tem gente chegando agora pegando pela metade o bonde aí, né? E não tá entendendo o que está acontecendo aqui. Estou explicando, antes de explicar italiano, antes de ensinar italiano, eu tenho a minha missão é fazer com que vocês estudem de forma correta, certo? Estudem de forma correta. Não adianta eu dar só conteúdo de língua italiana e não explicar como estudar, e não explicar esses pilares, essas técnicas para vocês. Por isso que eu falo sobre cérebro e falo sobre os pilares que vão te levar à fluência da língua italiana, que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, ok? Muito bem, então vamos agora para frases úteis. Depois eu vou falar o pilar 3, o pilar 4 e o Pai Nosso em italiano. Frases extremamente úteis para o dia a dia na Itália. É a frase 15, seguindo o nosso material aqui. Vorrei un tavolo per due, per favore. Posso falar vorrei un tavolo per due persone, mas não é necessário. Basta eu falar assim, ó, vorrei un tavolo per due, que eles também já entendem. Já em muitos lugares é comum falar só assim. Vorrei un tavolo per due. Vocês entendem isso? Então, vorrei. Aqui tem um Rzinho tremido da língua italiana. Vorrei. Meu computador está dando uma travada. Vorrei un tavolo per due, per favore. Então, eu gostaria, ou eu quero uma mesa para 2 pessoas, por favor. Como é que eu falo isso em italiano? Frases úteis, extremamente úteis. Vorrei un tavolo per due, per favore. Repetindo sempre em voz alta, tá? Trabalhar o aparelho fonador, eu vou explicar sobre isso depois. Vorrei un tavolo per due. Na verdade, isso é o segredo, né? O segredo... Você não vai revelar um segredo na aula de hoje. Qual é o segredo? É o segredo que vai te levar à fluência da língua italiana. Qual é? Vou explicar ele depois, é um dos pilares. É o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Repetir em voz alta. Depois eu vou explicar por que isso acontece. Qual a importância disso. Então você vai sempre repetir em voz alta, tá? Confia no método. Vorrei un tavolo per due. Per favore. Então você chega num restaurante, quer pedir uma mesa para 2 pessoas, você vai falar assim, né? Pode engatar um buongiorno ali antes, não? Se é de noite, uma buonasera. Buonasera, vorrei un tavolo per due, per favore. Vorrei un tavolo per due, per favore. Repetir em voz alta? Vorrei un tavolo per due, per favore. Muito bem. Andiamo avanti. Copia tudo isso aqui no caderno, tá? A frase é em italiano, em português não precisa. Depois você volta amanhã, em outro momento, e traduz para português, lê as frases em voz alta, em italiano, e faz esse treino, esse ensaio. Frase número 16, sediti. E para pedir então uma garrafa d'água, vou usar o vorrei também. Vorrei una bottiglia d'acqua, no caso aqui com gás. Então, gassata. Se for sem gás, pede só d'acqua ou naturale. Ou basta dizer bottiglia d'acqua e pronto. Vorrei una bottiglia. Vorrei una bottiglia. Atenção para a pronúncia por do ti, por favor. Botti. Respira. Botti. Se você não fizer a pronúncia pura, o que você vai falar? Você vai falar isso aqui, ó. O C e o I, que tem som de ti, né? Aí é outra coisa. Então tem que ser pronúncia pura. Aqui tem que ser a pronúncia correta. Porque senão pode interferir na comunicação. Então, vorrei una bottiglia. Bottiglia. E ali aparece o GLI que eu expliquei ontem, mas tem novatos aí. Então, opa. O GLI tem som de li. Por isso bottiglia, tá? Bottiglia. Bottiglia do quê? Bottiglia d'acqua, gassata. Pode ser gassata, pode ser gasata, depende da região da Itália. Inclusive dá para escrever com 2 S ou com S só, as 2 formas estão corretas, tá? Mas enfim, isso é detalhe. Vamos botar aqui, tanto faz. Aqui, de repente, dependendo do lugar da Itália, você vai ouvir gassata ou gasata, tá? Vorrei una bottiglia d'acqua gassata. Repita. Vorrei una bottiglia. Bottiglia. Então, atenção na pronúncia aqui de bottiglia, ó. Bottiglia. 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 Pronúncia por do T e o G ali com som de LHI. Bottiglia. Conseguiu? Estão repetindo em voz alta? Quem está repetindo em voz alta, coloca aí. Hashtag sou fera. Estou repetindo em voz alta. Hashtag sou fera. Pessoal do Instagram, pode ir para o YouTube, que lá vocês têm o material na tela, tá?
Frase número 17. 17, in italiano 17. A che ora è servita la cena? Então, para você perguntar, né? A que horas que é servida a janta ou o jantar? A che ora è servita la cena? A che ora è servita la cena? A che ora? CHI som de quê? Por isso eu falo a che ora è servita la cena e o CE tem som de che, mas bah. O CE tem som de che, como o pessoal fala no Rio Grande do Sul, né? Che, che. A che ora è servita la cena? A che ora è servita la cena? Justo? Repetindo em voz alta. Então, que horas é servida a janta? Né? Será que é às 7? Será que é às 8? Será que a partir das 6 já tem? Às 18 horas, né? A che ora è servita la cena? Ou fino a che ora è servita la colazione? Até que horas o café da manhã é servido, né? Fino a che ore è servita? Fino a che ora è servita la colazione? Café da manhã, colazione é café da manhã. A che ora é servida a janta? Próxima frase muito útil aqui, ó. Dove posso noleggiare una macchina? Onde eu posso alugar um carro? Alugar o carro italiano é noleggiare una macchina. Dove posso noleggiare una macchina? Tem gente que vai pra Itália, né? Aluga uma camper. A camper é um trailerzinho, né? Tem cama, tem chuveiro, tem banheiro, tem cozinha. Bem legal ali. E aí o pessoal faz um giro pela Itália de camper, né? Ou mesmo de carro, um carro para a família, para você fazer aquelas rotas na Toscana ali, né? De carro, bem legal. Dove posso noleggiare una macchina? Só fiquem atentos porque tem muito lugar que não pode entrar, somente em cidades, né? Centro de cidades. Se você entrar, você vai levar multa. Tem a questão dos pedágios também, tem pedágio e tal. Então tem que tomar cuidado, principalmente em estacionar em lugar que é proibido, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, vale mais a pena, não sei, né? Pegar um trem, tá? Assim, ó, por exemplo. Quer ir de Florença para Roma, por exemplo. Vale a pena ir de trem. Você está em Florença, vai para Roma, vai de trem. Lá em Roma, se você quiser alugar um carro para, então, visitar a cidadezinha ao redor de Roma, Tivoli, outras cidades ao redor de Roma, ok, legal. Então, você está em Roma, quer ir para Firenze, vai de trem. Né? De Roma para Firenze ou de Milão para Firenze, vai de trem. Chega lá em Firenze, aluga um carro para ir visitar as outras cidadezinhas da Toscana ali, perto de Florença. Aí é legal, é uma dica interessante, tá? Enfim, você quer perguntar onde pode alugar um carro? Dove posso noleggiare una macchina? Como o CHI tem som de que? O CHI tem som de chi. Dove posso noleggiare una macchina? O GI tem som de DGI, ó. Como in giorno, Giuseppe, gioia, Giulia, mangiare, noleggiare. Então o GI ou GGI, ele tem som de DGI, tá? Noleggiare una macchina, ok? Repita em voz alta, ripete ad alta voce dopo di me. Dove posso noleggiare una macchina? Muito bom. Frase 19. 19. Mi scusi. Mi scusi. Quando você fala mi scusi, você está pedindo desculpas, mas a gente pode traduzir também para com licença. Então, com licença, mi scusi. Sa dov'è il bagno? Você está incomodando alguém, você já chega pedindo desculpa, pedindo com licença. Você fala como mi scusi. Mi scusi. Sa dov'è il bagno? Eu acho que a frase mais útil de todas é essa aqui, né? Mi scusi, sa dov'è il bagno? Mi scusi, sa dov'è il bagno? Aparece aqui uma pronúncia interessante que é o GN. GN tem som de NH. Ó, por exemplo, em lasanha. Lasanha em italiano é assim, ó. A gente fala igual, mas escreve com GN, que é o GN que faz o som do NH. Lasanha, né? Montanha, por exemplo, também, ó. Montanha, tá vendo ali? Lasanha, montanha, e entre outras, né? Ok? Bagno. Então repita em voz alta. Mi scusi. Mi scusi. Sa dov'è il bagno? Então, com licença, o senhor ou a senhora sabe onde é o banheiro? Tá? Quando eu falo sa dov'è il bagno, tanto faz para senhor ou para senhora, tá?
Então eu posso chegar para uma senhora e falar assim, sa dov'è il bagno? Me scusi, sa dov'è il bagno? Ou para um senhor e perguntar assim, sa dov'è il bagno, né? Me scusi, sa dov'è il bagno? Ou para uma autoridade, para um policial, você vai chamar de senhor e senhora. Então você vai usar esse sa aqui, ó. Significa o senhor ou a senhora sabe, tá? Sa. Repetiu? Me scusi, sa dov'è il bagno? Meu irmão está nesse momento lá em Florença. Ele diz que a frase que ele mais usa é essa aqui. Para ele, para as crianças, né? Onde é o banheiro. Realmente uma frase extremamente útil. É assim que você tem que estudar, conteúdo útil. Falei sobre isso na aula de ontem, que não assistiu. Depois assiste, tem um link aqui. Não sei se está na descrição. Se não tiver, você procura no... Não, tá, eu botei na descrição. Essa aula tem o link da aula 1. Ou se você entrar no meu YouTube, você acha também ali nos vídeos, tá? A aula de ontem. Frase 20. 20 in italiano, 20. Mi scusi, di nuovo, mi scusi. Un'informazione. Dov'è l'uscita? Eu posso falar só, mi scusi, dov'è l'uscita? Mi scusi, sa dov'è l'uscita? Você vai brincando com as frases, ó. Posso falar, mi scusi, sa dov'è l'uscita? Posso falar, mi scusi, un'informazione. Sa dov'è il bagno? Entendeu? Mi scusi, un'informazione. Mi scusi, aqui seria una informazione. Só que eu posso aqui nesse caso, como tem o A e o I ali, tirar o A e botar um apóstrofo. Un'informazione. Esse Z tem som de TS igual pizza. Se você sabe falar pizza, você vai falar corretamente essa palavra. Informazione. Informazione. Tá? Informazione. Ó, vou botar aqui para ficar bem fácil para todo mundo. Ó, informazione. 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 Repetiu bastante vezes? Muito bem. Dov'è significa onde é. Dov'è o quê? L'uscita. S tem som de chi. S tem som de chi. Por isso, l'uscita é a saída. Ok? Mi scusi, un'informazione. Dov'è l'uscita? Repita em voz alta, vai. De novo. Mi scusi, un'informazione. Dov'è l'uscita? Repita em voz alta. Muito bom. Frase número 21. Então aqui, né? 20, com licença, uma informação. Onde é a saída? Às vezes você pode usar no mercado, às vezes você não acha a saída no mercado, porque a entrada do mercado e a saída são portas diferentes na Itália, né? Geralmente. Todos que eu fui eram. Então você entra por uma porta e sai por outra. E aí o brasileiro quer entrar entra para aquela porta e quer sair pela mesma porta e não pode. Aí você tem que perguntar onde é que é a saída. Dov'è l'uscita? Um exemplo, né? Ou se você está num lugar muito grande e você não acha a saída, sei lá, a estação de trem, por exemplo, de Milão, por exemplo, né? Ou algum outro lugar dentro dos museus do Vaticano, por exemplo, né? Você vai precisar dessa frase aqui, dov'è l'uscita? 21, mi scusi, sarebbe possibile caricare il mio telefonino qui per 5 minuti, per piacere? Muito útil, né? Isso aqui. Hoje em dia todo mundo com celular, batendo foto, filmando, passeando na Itália, postando. Vai chegar uma hora e vai acabar a sua bateria, de repente você não tem ali um power bank ou esqueceu o carregador, vai precisar. Ou mesmo que tenha o carregador, vai precisar de uma tomada, né? Mi scusi, sarebbe possibile, seria possível, caricare. Então, mi scusi você já aprendeu, né? Ó, mi scusi, com licença. Sarebbe possibile caricare atenção para a pronúncia do L aqui, ó, il mio telefonino, celular é telefonino, posso falar. Il mio telefonino qui, aqui, per 5 minuti. 5, escreve assim, ó. 5, 6 são de ci. 5 minuti. Pronúncia por do ti. Minuti. Per piacere, per favore, per cortesia, posso usar, tá? Repita em voz alta depois de mim. Mi scusi, sarebbe possibile caricare il mio telefonino qui per 5 minuti, per piacere? Esse é um pouco maior. Vamos treinar
várias vezes, vamos lá. De novo, em voz alta depois de mim. Mi scusi, sarebbe possibile caricare il mio telefonino qui per 5 minuti, per piacere? Piacere, né? Eu sei, som de che, não falei aqui. Piacere, eu sei, som di che. Mas bace. Mi scusi, sarebbe possibile caricare il mio telefonino qui per 5 minuti, per piacere? Repetiram? Muito bom. Então, com licença, seria possível carregar o meu celular aqui por 5 minutos, por favor? Conseguiram repetir? Mais uma vez a frase 21, ó. Mi scusi, sarebbe possibile caricare il mio telefonino qui per 5 minuti, per piacere? Gente, eu vou contar um segredinho pra vocês. Amanhã eu vou abrir uma turma nova do meu curso completo de 8 meses, que vai te levar à fluência com o método Formentin, tá? E aí eu vou ter uma surpresa para quem entrar pro curso amanhã, tá? Na aula de amanhã, no final da aula de amanhã, eu vou abrir a turma, você vai poder entrar pra turma e vai ter uma surpresa bem interessante, tá? Bem legal. Pra nossa nova turma aí. Eu abro 4 vezes por ano, 4 ou 5 vezes por ano, e amanhã a gente vai abrir uma turma nova, tá? Poucas vagas, hein? Então, esteja aqui comigo se você quer dar um passo adiante. Se você quer realmente ir até o fim, hashtag vou até o fim, esteja aqui comigo amanhã no final da aula. Vamos falar então do pilar 3, estímulo neural pela escrita. O que vocês fazem com esse material aqui? Eu falei para vocês fazerem, copiar no caderno. É ou não é? Inclusive, não é para ter registrado no caderno, porque eu dou o material para vocês de presente de graça. Não dou? Eu dou em PDF, em áudio também. Eu dou esse material para vocês terem guardado. Mas ainda assim eu peço para vocês escreverem no caderno, né? Quando eu comecei a dar aula, eu preparava o material da aula. Eram 2 amigos que iam lá em casa, eu dava aula para eles. E eu imprimia o material, mas eu imprimia um material só para mim. Eu não imprimia para eles, eu podia imprimir também para eles, né? Eram 3 folhas cada material, podia 3 para mim, 3 para ele, 3 para ele, né? Mas eu imprimia só para mim. E aí eu explicava, eles repetiam muito em voz alta, né? E na hora de eles terem esse material com eles, eu podia passar o arquivo para eles, mas eu não fazia isso, eu não dava o arquivo e nem imprimia para eles. Eu virava o material para eles e falava, agora vocês vão copiar. Por quê? Não para ter arquivado, mas o principal objetivo é porque isso é um estímulo importantíssimo para a aprendizagem, para a melhoria da aprendizagem, para a gente aprender melhor, para a gente memorizar de forma mais eficiente, mais inteligente. O nosso cérebro gosta, ele é muito estimulado quando a gente escreve, quando você com a sua mão, não quando digita, tá? É quando escreve com um lápis, com caneta, num caderno, numa folha. O cérebro ele recebe uma enxurrada de estímulos quando você faz isso. Então, quando você escreve aquele conteúdo que você está aprendendo, isso ajuda demais, acelera muito a sua memorização, a sua aprendizagem. Inclusive, você pode fazer isso, escreve todas as frases, certo? Eu falo para vocês outro dia, ler, traduzir, você pode escrever tudo ali, pegar a folha, rasgar e jogar fora. Que é justamente, você não faz isso para arquivar o material. Eu já dou o material para você em PDF, para você arquivar. Você faz isso como exercício para memorizar, para aprender melhor. Isso é incrível. Quando você tem um estímulo, por exemplo, você pega um copo na mão, o meu cérebro recebe uma informação aqui através do tato, né? Do meu sentido do tato. Se está frio, se está quente, se é liso, se é áspero, certo? Quando eu olho para alguma coisa, eu recebo uma informação. Quando eu ouço, eu recebo uma informação. Quando eu como, eu sinto o sabor. É ou não é? Pelos meus sentidos, informações chegam até o meu cérebro. E cada sentido estimula um ponto do nosso cérebro. Quando você escreve com caneta ou lápis no caderno, o conteúdo que você está estudando, vários lugares do cérebro ao mesmo tempo são estimulados. Vários, todos eles ao mesmo tempo.
Então é um estímulo gigantesco que vai te ajudar bastante, e as pessoas, infelizmente, hoje estão perdendo isso. Por isso que a gente está cada vez pior nos estudos. As pessoas estão cada vez com mais dificuldade nos estudos, porque hoje é só digitar. Tá? Não tá nada de errado com digitar, mas a gente está perdendo um instrumento que era muito importante, que a gente nem sabe que era tão importante assim, mas a escrita é extremamente importante na aprendizagem, tá? Eu tenho até alguns estudos sobre isso aqui, ó. Segundo a professora de Psicologia Educacional da Universidade de Washington, a Virginia Berninger, escrever à mão, formando letras, envolve a mente, deixa você com mais foco. Então, se você acha assim, ó, se você acha, mas eu não tenho muito foco, não consigo ter atenção, escrever à mão faz você ter mais foco. Você aprende a ter mais foco quando você escreve à mão. Porque escrever à mão, você não consegue fazer isso olhando para lá, né, para a televisão, consegue? Você tem que ter bastante foco. É um treino de foco. Se você quer ter mais foco, escreva à mão. Porque você foca a visão, o cérebro e o seu braço, né? Os seus movimentos. Então, escrever à mão, formando letras, envolve a mente. Isso pode ajudar as pessoas a prestar atenção à linguagem escrita e melhorar o foco também. Ó, cientista italiano, professor de física, de inteligência artificial e de redes neurais, Silvano. Botei neurais por aqui? Neurais. O professor Pierluigi Piazzi, eu tenho livros dele aqui, que eu mostrei nos meus stories para vocês, ó. Tenho 3 aqui, tenho esse, tem mais 2, onde é que estão os outros 2? Ah, tem um que está aqui, que fica aqui que eu estou lendo. Tem mais um por aqui. Ó, ele escreveu esses livros aqui, italiano ele, infelizmente já falecido. Ele diz o seguinte no seu livro Aprendendo Inteligência, que é isso aqui, ó. Aprendendo Inteligência, que o próprio ato de escrever permite maior fixação posterior durante a noite. Quando você estuda, é durante a noite que o material que eu estou ensinando aqui para você nessa aula, ele vai sair da memória de curto prazo, nosso hipocampo, uma parte do cérebro onde a memória fica, memória de curto prazo. Eu falo para você um número de telefone, aí você usa aquele número de telefone, depois de 2 minutos, 1 minuto, você não lembra mais daquele número. Ele estava só no hipocampo e já saiu. Se você quer aprender, você tem que tirar o conteúdo do hipocampo e jogar lá para o córtex. E isso a gente faz à noite, quando a gente dorme, com uma boa noite de sono, quando a gente entra no sono REM, né? E quando você escreve, aquilo fica ainda mais forte para ir para o hipocampo, né? Ele fala aqui, ó, um dos passos para você ser uma pessoa de sucesso, né, na era de hoje. Ele fala que vários passos, e o terceiro passo é estudar pouco. Olha só que interessante. Estudar pouco, por quê? Porque ele fala assim, ó, no fundo, toda a primeira parte desse livro foi dedicada a este terceiro passo. Criar o hábito de estudar pouco, mas todo dia. Estudar pouco, todo dia. É assim que o cérebro gosta de aprender. Eu vou falar mais sobre isso. Ele fala muito sobre a forma correta de estudar. É muito legal isso aqui. Todo professor que se preze tem que ler esses livros aqui, ó. Tem o Manual de Instruções do Cérebro do Aluno. Esse aqui é o Manual de Instruções para Estudantes em Geral. E tem o outro, que é o Manual de Instruções do Cérebro do Seu Filho. Também está aqui atrás na minha biblioteca, eu já li também, obviamente. Um artigo publicado por Laura Deinhardt, professora da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, concluiu que em uma população de crianças pobres, as que possuíam boa coordenação motora fina, escrita, habilidade favorecida pela escrita à mão, tiveram melhor desenvolvimento na aprendizagem depois, no futuro, nos outros anos. Olha como isso é importante. O estudo concluiu, né? Um artigo, ela fez, concluiu que a população, crianças que tinham melhor coordenação motora fina, que é desenvolvida como escrita à mão, tiveram melhor desenvolvimento na aprendizagem. Show de bola, né? Agora tem um recado para vocês da Dani, eu já volto aqui para falar do pilar 4, estímulo do aparelho fonador, mais aqui um estudo de caso para animar vocês, para provar para você, se você ainda não está convencido, você também pode, todo mundo pode aprender italiano, basta querer. 30 anos eu fiz a minha primeira tentativa de aprender italiano, que foi inclusive com um professor italiano. E no primeiro dia de aula chegou com um livrão grossão, assim, imenso, que era só gramática. Eu lembro direitinho, assim, que eu não conseguia, não tinha nem aprendido o que era lui, o que era loro, o que era lei, e eu tinha que fazer conjugação de verbo. Aí aquilo não funcionou para mim, eu não ho imparato niente, não aprendi nada. Acabei até que desisti. Eu achava assim que era eu que não conseguia entender. E daí fiquei super desanimada e desisti. Aí
mais ou menos em 2016, eu achei um curso na internet, resolvi comprar, só que ele me cansava, porque era um curso que você aprendia só vocabulário solto. Então, hoje nós vamos aprender o que tem na cozinha: fogão, panela, garfo, prato. Hoje nós vamos aprender as profissões. E aquilo não fazia sentido para mim, assim, era cansativo. Então, eu não consegui, eu aprendi muito pouco e eu não falei nada. Consegui aprender a falar nada. Recorri à internet de novo. Nossa, que para minha sorte, fuçando lá os vídeos da internet, eu me deparei com o tal de Desafio 15 Dias, do professor Silvano Formentin. Eu assisti todas as aulas e eu gostei muito da dinâmica, eu achei o máximo, a gente já saía aprendendo com aquelas frases. Quando eu quero assistir alguma coisa no Netflix e tem o áudio em italiano, eu coloco, eu entendo. Volta e meia eu me pego assim, conversando em casa, eu já vou pensando em italiano, daí escapa, eu falo em italiano. E hoje, eu tenho certeza que se pudesse, né, viajar para a Itália, com esse grupinho da família, eu ia ser aquela que tomava a frente, sabe? Eu é que ia entender o que eles falavam. Isso para mim, nossa, é uma felicidade imensa isso. Bravíssima, Dânia, minha aluna lá de Curitiba, já tive o prazer de ir lá encontrar com ela lá em Curitiba, ela com a Leodi. Vocês viram que interessante? Você também pode, hashtag se eu posso falar italiano, bota aí no chat. Pilar 4, estímulo do aparelho fonador. O que é o estímulo do aparelho fonador? É você falar sempre em voz alta, tá? As pessoas fazem curso ou online, né, no YouTube ou presencial e falam muito pouco. Se você quer aprender a jogar bola, jogue bola. Se você quer ser um ótimo pianista, toque piano. Muito, muito, muito. Se você quer aprender a fazer massa caseira, faça massa caseira. Você não vai aprender só lendo o livro de receita, é ou não é? Se você quer aprender a falar, fale, fale, fale. E como que você vai fazer isso no começo se você ainda não sabe falar? Repetir as frases em voz alta, frases de conteúdo útil. Você tem o pilar do conteúdo útil e você tem o pilar do aparelho estímulo falador. Você escreve no seu caderno, você junta tudo isso e você começa então a desenvolver ainda mais a sua aprendizagem. Então você tem que treinar bastante em voz alta. Quando você treina em voz alta, inclusive, você acaba fazendo assim tem um sistema dentro do nosso cérebro. Tem um pelinho na frente do meu olho. Tem um sistema dentro do nosso cérebro que é o sistema que faz com que a gente tenha sotaque. Vocês sabem, vocês estão percebendo que eu tenho um sotaque aqui de Santa Catarina, né? A gente fala diferente do pessoal do Rio de Janeiro, do pessoal do oeste de Santa Catarina já fala diferente. O pessoal aqui de Floripa já fala diferente. Né? O pessoal de São Paulo, o pessoal da Bahia tem um sotaque. Por que tem sotaque? Justamente por causa desse sistema que tem dentro do cérebro. O nosso cérebro, ele pega o que a gente ouve com o que a gente fala. Ele pega o que a gente ouve e o que a gente fala e aproxima o que a gente fala até chegar no que a gente ouve. Então o cérebro considera que o correto é o que você está ouvindo. Então o que você ouve dos seus pais quando você é criança, aí você vai adquirindo sotaque ali. Aí você fala, você ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala. Faz isso várias e várias vezes por muito tempo na sua vida, né? Aí quando a sua fala se iguala ao que você ouve, o cérebro entende que, pô, chegou, é ali que eu queria. Ele entende que o que você ouve é o correto. Então se você ouve errado, você vai chegar a falar errado. Quando você falar igual ao que você ouve, que é o errado, por exemplo, você vai aprender a falar errado. Se você está ouvindo corretamente, se o que você está ouvindo está sendo pronunciado de forma correta, você vai aprender de forma correta. Isso explica os sotaques, por exemplo. Isso funciona também na língua italiana. Esse sistema que o cérebro faz é inconsciente. Você não precisa fazer força para isso. É demais, né? Basta você o quê? Ouvir a pronúncia correta, lógico, né? Do professor. E falar em voz alta várias vezes, né? Não é uma vez só. Lógico que não é uma vez só. É um processo, né? É um processo que você vai fazendo durante todos os meses que você vai estudar italiano, certo? Então esse processo faz com que você... Esse é o segredo para você falar de verdade, porque a pronúncia é a parte mais importante. Se você me perguntar assim, Silvano, qual é a parte mais importante para chegar à fluência da língua italiana? É vocabulário? É conteúdo útil? É gramática? É pronúncia? É o quê? É pronúncia. Pronúncia é a parte mais importante. Eu diria que é metade do esforço é a pronúncia. E a outra metade entre as outras coisas. Vocabulário, gramática, conteúdo útil, etc, etc, etc. Entendeu? Frequência de estudo. A parte mais importante, 50%, digamos assim,
é a pronúncia, porque se você sabe o que significam as palavras, você sabe formar uma frase, você sabe ler, você ouve e entende, mas quando você vai falar, você fala tudo errado, as pessoas não vão entender. Ah, não, as pessoas vão entender, eu falo 2, 3 vezes. Não é bem assim, né? Pronúncias sutis pode mudar totalmente o significado de uma palavra. Vejamos, por exemplo, em português também é assim. Por exemplo, a palavra coco é a palavra cocô. A pronúncia mudou um pouquinho, já é outra coisa totalmente diferente, né? Coco, cocô. Então, em italiano também é assim. A pronúncia é extremamente importante, tá? Então, você tem que sempre repetir em voz alta, né? Para fazer esse estímulo aqui do aparelho fonador, ok? E aproximar cada vez mais o que você fala do que você ouve. Justo, isso faz sentido para vocês? Isso é mais um pilar, é um dos pilares, é o 4º pilar do método Formentin. Vamos fazer então o Pai Nosso em italiano, Padre Nostro. Vocês estão vendo aí? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, peraí, para ficar maior aqui. Aumentar para ficar maior, lógico, né? Não, aumentar para ficar menor, Silvano. Padre Nostro, ó, eu vou falar um pedacinho, você vai repetir em voz alta, tá? Repetir em voz alta para aprender. Padre Nostro, che, CHI som de que, sei nei cieli. Deixa eu aumentar mais, peraí. Aqui. Repetiram? Padre Nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Sia pronuncia por do ti, santificato il, tem essa opção do L aqui, ó, il tuo nome. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Gênesis de NH, como eu falei, né, montanha, lasagna. Então, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo, 6 son di C, come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi, dacci, 6 son di C, oggi, tem o som do DGI aqui, il nostro pane quotidiano, tem o som do U ali, ó, quotidiano. Quotidiano. E rimetti a noi, pronuncia por do ti, rimetti, senão vai ficar com o som de C do cello. Então, rimetti, pontinha da língua lá em cima, ó. Rimetti a noi i nostri debiti, di nuovo, debiti. Come noi li rimettiamo, Tá repetindo em voz alta? Ai nostri debitori. Ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, dal male. Amen. Ma liberaci dal male. Amen. Tá vendo como é que eu falo amém, ó? Amen. Amen. Então, a pronúncia você tem que prestar atenção. O CH são de que, o CI são de ti, pronúncia para do ti, o L, G são de NH. Aqui de novo, cello, aquela maquininha de cartão, né? Se fala cello, na verdade, cello. Così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
come noi li rimettiamo, va bem aberto, ó, rimettiamo, pronúncia por do ti, ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, Z som de TS, tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vamos fazer junto agora? Bora lá? Cada um na sua intenção. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. É o contrário, tá vendo? Come in cielo, così in terra. Em português te falar assim na terra como no céu. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bravissimi, amici. Quem gostou, bate o palma, deixa o like aí, se você gostou da nossa aula. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clique no sininho das notificações e envie essa aula para alguém, né? Se você gostou, com certeza muita gente vai gostar. Estou recebendo aqui as mensagens de vocês, minha equipe está copiando do chat, ó. E eu vou mostrar para vocês. Vou ler para vocês, ó. Vocês que estão aí escrevendo aí, ó. Quer ver? A Niskier Bas Martins. Até minha filha de 11 aninhos diz que Silvano ensina melhor. Mais ou menos, mais ou menos. Ela diz assim que Silvano ensina melhor que outros professores que eu assisto. Aqui na plataforma. Sou Niskier, aqui de Fortaleza. O Jorge Faria fala assim: muito obrigado, professor. Agradeço muito pela gentileza de compartilhar o seu... Vou mostrar para vocês, né? Senão vão dizer que eu estou lendo aí, estou inventando. Não, ó. Vocês estão vendo na tela? Acho que estão, né? Ó, muito obrigado aqui. Muito obrigado, professor. Agradeço muito pela gentileza de compartilhar seu conhecimento conosco. Tenho o desejo de ir à Itália e seu curso já está me ajudando. Muito bom, Jorge. É meu aluno. Ó. O Ricardo Torga. Isso aqui também já é meu aluno. O curso é espetacular. Vale mesmo a pena fazer. Sou aluno e atesto isso. É tão bom que acabo acompanhando essas aulas extras do professor Silvano. Obrigado, Ricardo. A EME já terminou, né? A EME já terminou o curso. Ó, ho anche finito il corso, è davvero meraviglioso, bravissima EME. O José diz o seguinte: estou fazendo o curso de italiano do professor Silvano, muito bom. Se você está pensando em fazer, faça. Valeu, José. Giuseppe, a Lucia, em italiano Lucia. Muita emoção, professor Silvano. A sensação de estar conversando com meus avós, tios, minha mãezinha, todos já se foram. Grata, né? Para você que quer aprender italiano, para resgatar as origens do seu sangue italiano, show de bola. Adélia Sintra, terminei o curso, é muito bom, vale a pena fazer. Você realmente se torna fluente em italiano. Bravíssima, Adélia. Luciana fala o seguinte aqui, ó: professor, estou amando a sua aula. Com calma, repetições e ensinamentos corretos de pronúncia. Muito obrigada, quero sair daqui falando fluente e realizar meu sonho, que é conhecer a Itália. Bravissimi, amici. Piacerebbe dire che questo metodo sviluppato per il professor Silvano Formentina funziona veramente. Ci porta sicurezza che lo studente raggiungerà gli obiettivi per il metodo sviluppato per il professore. Confesso che la vita mia è diventata più aperta per l'orizzonte di interagire con il mondo. Ha aperto una possibilità di parlare con i miei parenti in Italia, che ho scoperto la origine dall'albero genealogica di mio nonno, che è nato in San Donà di Piave, regione Veneto, in Italia. Domenica scorsa ho parlato in italiano con mio cugino in Italia, ma confesso che è imprescindibile che lo studente faccia il metodo del corso attentamente o rigorosamente, che certamente otterrà gli obiettivi offerti dal corso. Ho trovato Silvano su YouTube a marzo dell'anno scorso, guardando un video di uncinetto in italiano. L'invito alla sfida 15 giorni era molto stimolante. Avevo il desiderio di imparare.
Dopo 3 giorni ho deciso fare il corso per cambiare la frase. Capisco tutto, ma non riesco a parlare, per parlo italiano. Il metodo del corso è molto diverso di quello di grammatica che avevo fatto prima. Non abbiamo mai visto i bambini stressati con le regole di grammatica. Imparano ascoltando e così è il corso. Prima ascoltare, parlare e la grammatica viene poi. Studiare di domenica a domenica per 8 mesi, un'altra sfida che è diventata una gioia. Non ha mai mancato tempo per studiare. Il metodo del corso ci porta avanti. L'ansia di aspettare le lezioni lunedì mattina cominciava la domenica sera. Le lezioni con argomenti interessanti sono anche lezioni di vita. Oggi guardare i film senza sottotitoli è meraviglioso. Posso dire che lo faccio. Grazie mille. Buonasera amici, mi chiamo Giuliana Bernucci. Sono qui per parlare un po' della mia formazione in italiano. Era un sogno da piccola perché i miei bisnonni erano italiani, però non avevo ancora l'opportunità. L'anno scorso ho visto su Instagram il corso del professor Silvano Formentin. Dopo una settimana di sperimentazione ho deciso di farlo come una sfida per me. Nella verità non credevo di parlare tanto bene, ma il tuo corso è molto buono. Ci sono delle lezioni facili, ma allo stesso tempo importanti con frasi del nostro quotidiano e poca grammatica. Dopo 8 mesi ho finito il corso e ho ricevuto il mio certificato in esatti 8 mesi. E oggi, dopo più di un anno, riesco a parlare, capire, leggere libri, guardare film senza leggenda. Grazie, professor Silvano, il tuo metodo è davvero molto buono. Sono Kessia, abito a Cuiabá, Mato Grosso. Parlare l'italiano per me è una cosa troppo buona, era un sogno. Ma sempre ho dato priorità per fare l'inglese. Io pensavo, quando vado a parlare l'italiano, penso quando sarò anziani, perché non avrò più niente per fare. E ho comprato un pacchetto di viaggio per viaggiare in 2019 per andare in Italia. Sarebbe la mia prima volta. È venuta la pandemia e 2020 il mio viaggio è stato cancellato per la prima volta. Adesso per viaggiare luglio di 2021 e è stato cancellato nuovamente. Quando è stato cancellato per la seconda volta, ho pensato, fermare. Adesso lo so che solamente posso magari viaggiare tra un anno, quindi adesso vado a imparare l'italiano, perché sono a casa con la pandemia e ho fatto la sfida di Silvano di 15 giorni, ho parlato per il mio marito. Vado a imparare l'italiano adesso, non vado a aspettare quando sarò anziani, perché adesso è l'ora di parlare l'italiano. Ho cominciato a studiare e non ho ascendente neanche discendente dell'italiano, non ho la possibilità di fare la cittadinanza, è solamente un sogno per me. Penso non mai fermare di studiare l'italiano, perché adesso sto imparando ancora e parlo l'italiano tutti i giorni con gli amici su WhatsApp. Io ringrazio davvero, perché per me studiare l'italiano era una cosa troppo difficile e questo corso ha fatto con che possiamo studiare di forma facile. Quasi sto piangendo qui,
ma perché era davvero un sogno. Grazie mille Silvano. Non è facile imparare un altro idioma, ma imparare l'italiano è diverso, perché imparare l'italiano è un piacere. Chi impara l'italiano lo fa per amore, lo fa con l'anima e con un desiderio di conoscere l'Italia, di vivere questo sogno che va in nostro cuore, di avere la possibilità di, quando in Italia, poter andare in un ristorante, fare una domanda, di poter chiacchierare con gli italiani. Questo è meraviglioso. Fare il corso del professor Silvano mi ha dato questa possibilità, mi ha aperto mille porte, mi ha fatto credere che realizzare questo sogno sembra possibile. Anche mi fa capire le canzoni, leggere un buon libro in italiano, e di questa gioia è così proprio grande che non ha parole che possano dire, che possano esprimere questa felicità. Insomma, è la vera realizzazione di un sogno. Lascio per tutti un abbraccio e un bacione. Grazie a tutti. Ho 77 anni, lavoro come ingegnere agronomo e ho andato diverse volte in Italia per fare delle visite turistiche e visite tecniche, ma parlava l'italiano in modo molto sbagliato. Così nell'anno scorso ho fatto il corso di Silvano Formentin e allora sto parlando l'italiano molto meglio, davvero. Sono molto grato a Silvano e alla sua squadra che mi ha aiutato molto in questo cammino per arrivare qui. Grazie mille a tutti. Buongiorno, è un piacere parlare con voi. Mi chiamo Daniel, abito a Valparaíso de Goiás, ho 33 anni, sono sposato e ho una bellissima figlia chiamata Ana Clara di 7 anni. Ho iniziato il corso del professor Silvano Formentin il 6 febbraio e il 27 settembre l'ho concluso. Allora, questo corso ha cambiato tutte le mie aspettative di vita, dal momento che parlando l'italiano posso sognare di essere in quel bellissimo paese, conoscere le mie origini e pianificare una nuova vita con la mia famiglia. Adesso, quanto a te, professor Silvano, voglio ringraziarti per avermi insegnato non solo l'italiano, ma per essere diventato una persona migliore con la capacità di realizzare i miei sogni, prima inimmaginabili. Grazie mille di cuore. Arrivederci. Ciao, mi chiamo Roseli, ho 56 anni. Sono amministratrice, abito a San Leopoldo, Rio Grande do Sul. Un giorno ho ricevuto l'invito per andare a lavorare a Roma. La mia sfida era imparare l'italiano. Questo mi ha spaventato perché non avevo molto tempo prima del viaggio e io avevo paura di non riuscire a comunicare. Così ho cercato qualcosa su internet per imparare l'italiano e ho trovato le lezioni di Silvano, le lezioni di martedì. Ho guardato alcuni e mi hanno dato sicurezza per imparare. Già a Roma mi hanno chiesto di fare un corso tradizionale di un mese. Dopo lo aver seguito mi sentivo delusa per non aver imparato molto, per non riuscire a comunicare. Io ho deciso di fare il corso Silvano Formentin. Sono molto felice per aver preso questa decisione perché con il suo metodo ho imparato più facile e ho perso la paura di comunicare. Con 2 mesi di corso io parlavo senza paura. Non ho più bisogno di traduttori per andare con me.
La domanda se riesco a comunicare di modo semplice, dico sì riesco. E è un piacere parlare l'italiano. Ho già finito il corso, sono molto felice, mi è piaciuto molto, lo consiglio a tutti. Con il metodo Silvano Formentin è impossibile non imparare. Adesso la mia sfida è non dimenticare quello che ho imparato. Per questo cerco ogni giorno di fare almeno un piccolo contatto con la lingua italiana. Cerco qualcosa per leggere o di mattina presto leggo il Vangelo del giorno o quando prego da solo prego in italiano o ascolto canzoni italiane. Un abbraccio a tutti, puoi credere, il corso Silvano Formentin è fantastico. Arrivederci, pace e bene. Ciao amici, tutto a posto? Sono Lola Turati, sono brasiliana, ho 61 anni, abito a Diadema, São Paulo, Brasile. Sono sposata con un dissidente italiano da 33 anni. Da allora ho voluto studiare l'italiano, però non era possibile a causa di diverse cose. Solamente l'anno scorso ho trovato su Facebook il corso del professor Silvano Formentin. Sto facendo questo corso da 7 mesi e come puoi vedere sto già parlando italiano. È davvero un eccellente corso, lo consiglio a tutti. Grazie mille. Ciao a tutti, mi chiamo Márcia, sono nata in Brasile e abito a São Paulo. Ho 53 anni, ho un figlio che abita a Milano con la sua moglie e mia nipotina Bianca di 3 anni. E sempre che posso vado in Italia per visitarli. Ho conosciuto Silvano quest'anno a febbraio su Facebook. E ho iniziato la maratona e dopo ho cominciato il corso Silvano Formentin. L'ho finito il mese scorso e sono felice perché ho imparato molto con il suo metodo. 4 anni fa sono andata in Italia per fare la mia cittadinanza italiana, ma in quel momento non è stato molto facile per me, perché avevo un po' di paura, non capivo, non parlavo molto bene, ma sono riuscita a farla. Oggi, dopo il corso, posso dire che sono più felice per parlare meglio l'italiano. Posso andare in Italia con più sicurezza, con più autonomia, per parlare con gli italiani, per visitare i punti turistici, per fare le spese da sola, le altre cose. Ringrazio Silvano per tutto che ho imparato con te, di averti conosciuto. Sei un bravissimo insegnante, molto intelligente, molto culto e molto gentile con tutti noi. Voglio lasciare un messaggio qui oggi. Le 3 parole più importanti che puoi dire a te stesso sono sì, io posso. Grazie a Dio, grazie Silvano, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao amici, sono qui per contare come sono contenta per stare imparando l'italiano. Mi chiamo Rosane, abito a Verê, Paraná. Ho cominciato il mio corso di italiano con il professor Silvano Formentin nell'anno scorso. Sono insegnante in pensione e quando sono fermata è stato difficile. Quindi ho deciso di studiare l'italiano con il professor Silvano per sviluppare il mio cervello e fuggire dall'Alzheimer. All'inizio io non credevo che avrebbe potuto, ma già mi piaceva molto. E ho continuato. Gradualmente il corso è diventato un'abitudine, una esperienza nuova. Mentre praticava mi ricordavo dei miei genitori, parlando l'italiano. Le parole suonavano nella loro voce. Mio padre e mia madre parlavano l'italiano quando giovani e questo ricordo calmava il mio cuore pieno di nostalgia. Così ho continuato
senza fermare. E posso dire che studiare l'italiano con il professor Silvano Formentin è meraviglioso. Suo metodo differenziato ti fa imparare. Ho bisogno ancora di studiare molto, ma sto felice per tutto e anche per potuto scegliere il corso giusto con il professor Silvano Formentin. Non voglio fermarmi e ti invito anche a non fermarti. Ricordati, la differenza tra quello che sei e quello che vorresti essere sta in quello che fa. Arrivederci. Ciao amici, tutto a posto? Mi chiamo Irailde, sono nata a Paraná, ma abito a Mato Grosso há 34 anni. Ho 54 anni, sono sposata, madre di 2 figli. Ho ricevuto un regalo dei miei famiglia, il corso di italiano professor Silvano Formentin, il mio compleanno. Mi piace tantissimo studiare la lingua madre dei miei antenati. Olá, amigos. Sou Irailde, nasci no Paraná, mas moro no Mato Grosso há 34 anos. Ganhei da minha família o curso de italiano do professor Silvano Formentin no meu aniversário. Eu gosto muitíssimo de estudar a língua dos meus antepassados. Conheci o professor Silvano Formentin quando eu assisti os vídeos da Itália no YouTube. Aí me foi apresentado o desafio 15 dias. Eu me inscrevi para o desafio e comecei a participar. Até então eu não tinha me despertado interesse para estudar a língua italiana. E durante o desafio eu pude ver que realmente o método era interessante e funcionava, porque ao final do desafio, o conhecimento que eu já tinha, o destrave da língua italiana tinha sido maravilhoso. Aí eu me inscrevi no curso e comecei a fazer. Já de imediato eu já pude comprovar que realmente o método era excepcional. A atenção que o professor dá aos alunos é maravilhosa. No vídeo você vê que ele fala diretamente com você, ele tira as suas dúvidas, ele te leva assim à busca realmente, não digo da perfeição, mas que você realmente entenda o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está escrevendo. E aconteceu até um fato bastante interessante, porque quando a minha família me presenteou com o curso de italiano, eles queriam, na verdade, era que alguém da família falasse italiano, porque o meu marido estava pensando em buscar a cidadania italiana. E entre o curso e no decorrer do curso, que eu ainda estou fazendo, e a busca dessa documentação, nós recebemos um documento de uma comune da Itália, de onde a gente buscava certidões, e quando esse documento chegou via e-mail, eu tive a incumbência de traduzir esse documento. Foi muito legal, foi muito gratificante, porque eu lia e entendia o que eles estavam pedindo. Aí eu pude comprovar na prática que o curso do professor Silvano Formentin realmente é eficaz. Sarà un sogno visitare l'Italia, parlare e capire l'italiano. Posso dire di cuore, sto facendo un ottimo corso di italiano. Grazie professore e squadra. Un bacio e un abbraccio a tutti. Arrivederci.